Bom dia. Ontem eu falei pra vocês um pouco sobre o meu despertar artístico, né? E alguns insights que estão rolando na minha mente que vão fazer todo sentido no futuro. Quando Taka Yuna, minha amiga, que convidou para ilustrar esse livro de poesias que deve ser lançado agora em maio, Jéssica Winner, filha de Raimundo Carlos e Elisama Cunha, pensa em ilustração como ativismo político. O que é pensar em ilustração como ativismo político, né? Eu retratei para vocês e falei no último vídeo, no último stories, que não tem como eu pensar em ilustração sem lembrar da minha infância, porque é onde a gente forma os primeiros olhar sobre sociedade. E é baseado nesse meu primeiro olhar, nesse meu primeiro desafio enquanto ilustradora, que eu busco pensar em ilustração como ativismo político. Porque é fácil. Por quê? É fácil compreender porque minha família, porque os meus pais não conseguem entender a ilustração, muitas das vezes, como o potencial que ela existe de uma profissão, né? Muitas de nós não conseguimos olhar para nossa frente, para essa tela de celular, para isso que está acontecendo aqui nesse momento, e entender que tudo é ilustração, né? Para que um celular exista, ele precisou ser ilustrado. Para que essa janela exista, ela precisou ser ilustrada, ela precisou ser vista em algum plano para que depois ela fosse construída, ilustrada, criada. E eu só começo a pensar nisso, em ilustração como um todo, quando eu começo a estudar ilustração. Antes disso, eu apenas desenhava e entendia o desenho como um artifício da arte, mas na verdade ela é muito mais do que isso. Um ilustrador, ele vai muito além, né? Ele vai transpor, por exemplo, nesse momento, que é o convite da Taka Yuna, transformar uma poesia em uma imagem, né? Então a gente conta uma história, a gente é coautor, e eu sou muito feliz por ter tido essa experiência com essa amiga, porque é uma ligação muito forte. Mas se eu falar isso aqui, eu vou chorar e vou me delongar, ó, porque ela é muito influente na minha vida. Mas pensando por esse sentido de que a ilustração é tudo isso que a gente vê, inclusive nós, para existirmos, se passarmos pensar pelo lado poético e espiritualista, Deus precisou nos desenhar para que antes a gente precisasse existir. Então, tudo é ilustração. Quando eu passei a entender que tudo é ilustração, eu comecei a entender o meu lugar enquanto ilustradora, artista e construtora desse caminho. É claro que hoje ainda eu posso dizer que eu tenho uma identidade visual? Não, não tenho. Eu estou em busca dessa construção visual. Mas eu penso em ilustração como fazer político, porque eu penso na ilustração como transformadora. A ilustração, ela transforma até mesmo aquelas pessoas que não têm consciência do que é a ilustração por detrás, né? Qual é o contexto da construção da ilustração. Ela tem esse poder. E quando a gente entende isso, nós, ilustradores, pensantes, atores da comunidade, fazemos isso com um outro olhar. Devemos fazer isso com outro olhar, que é o de transformação. E eu gostei muito disso porque esse reencontro desse contexto, porque isso representa muito quem eu sou. Quem não me conhece, quem me conhece de agora, talvez não lembre, não saiba, que durante muito tempo na minha juventude eu lutei pelo movimento estudantil, pelas causas do passe livre, pelo debate da cultura, né? E isso sempre foi um desafio de comunicação entre eu e minha família, tanto na arte quanto na política, porque vir de Santa Isabel do Pará, vir do Campinense, vir do Norte, aonde a sua família, o contexto que a gente entende é o de trabalhar, né, na horta, no fazer carvão, no fazer da agricultura, é tudo muito novo e desafiador. Então eu entendo hoje também o receio que minha família tinha enquanto eu pensar arte como uma profissão. Hoje, após alguns anos de distanciamento na ilustração, após idas e vindas, porque se ouvia muito dizer que artista só faz fama depois que morre, mas se eu fizer fama, no bom sentido, transformador, depois que eu morrer, eu já vou ter cumprido o meu papel enquanto artista. Isso é o mais importante que eu levo pra vida. Então, hoje, 10 anos após, eu acho, parada na arte, eu retorno para fazer esse meu papel enquanto
poetisa enquanto ilustradora. Então, se você ainda não conhece a página Rascunho da Jay, que é a minha página do Instagram que eu criei para colocar as ilustrações que vão sair no livro, as ilustrações que eu tô criando. Perdi algumas, porque esse mundo digital para mim é novo, é um desafio. Como eu disse para vocês, eu sou do norte do Pará, então eu nem sei, eu sou de uma geração de 93, então eu peguei a ascensão da tecnologia em transformação, não era uma coisa que estava inserida na minha infância. Então o desenho para mim sempre foi lápis, papel, carvão e o papel de pão, e agora ela é o meio digital. Então eu perdi algumas imagens digitais por conta da tecnologia, mas a gente vai estar lá divulgando esses pensamentos em formas de ilustração na página Rascunho da Jay. E também, gente, convido vocês a conhecer a revista Justina, que é a revista cultural de Goiás, que está com um trabalho incrível, que de despertar, de indagar, de pensar comunidade, de pensar cultura. E essa cultura que a gente fala, cultura popular, não é a cultura que é imposta pra gente através dos meios de comunicação, que são bem mais elitizados. Pensar essa comunicação direta com a comunidade, com que realmente a gente vive, é de extrema importância. Então eu convido vocês também a conhecer o Coletivo Justina. Tem imagens, tem ilustrações que foram publicadas lá também, através do convite da Takayuna. E tem muita coisa de importante, de contribuição dentro dessa revista, para os dias de hoje e para os que ainda virão. Então vai lá, corre lá no Coletivo Justina, procura entender como é que você adquire essa revista. Para os goianos, meus amigos de plantão, vai lá, conheçam, é um trabalho incrível, fomentem a cultura do estado de Goiás, pelo amor de Deus, porque aqui no Rio de Janeiro também nós vamos fazendo o que a gente pode, tá bom? Eu queria dividir isso com vocês. Não sei se ficou confuso, porque às vezes eu acho que as pessoas estão dentro da minha cabeça, né? E que as pessoas vão entender o que tá dentro da minha cabecinha. Mas aquilo que eu não consegui verbalizar, eu espero trazer em ilustração para vocês. Eu queria muito contribuir falar para vocês desse novo caminho. Eu em breve tô saindo do mercado capitalista, no sentido de profissional, de CLT, para assumir o meu eu artístico, que há muito tempo eu já tô correndo. Então você pode me ajudar acompanhando, contribuindo, deixando seu comentário, falando o que você tá sentindo, o que te desperta. Esse é o maior obstáculo que a gente tem enquanto ilustradora que pensa ilustração como ativismo político. E é isso. Bye, até a próxima.